trata de recursos de mais de R$ 1 milhão e contrapartida bastante significativa com recursos próprios do município. Tal recurso já havia divulgado em audiências públicas e certamente os vereadores já sabiam da informação, a qual esperamos que tenha sido compartilhada com todos os moradores no dia da referida visita. Ressaltamos, por oportuno, que, paralelo às necessidades habitacionais e diante de um período caótico da pandemia Covid-19, não deixamos de atender às demais e necessárias demandas do município, estabelecemos como prioridade o provimento de alimentação para as famílias carentes, saúde, quando triplicamos o recurso para o Instituto Nossa Senhora do Carmo, educação, quando retomamos a aquisição de distribuição de kits escolares, quando triplicamos a parceria com a Associação de Estudantes de Barroso, quando mantivemos a ampliação dos recursos para a PAI. Além disto, para não perder os recursos de convênio assinado anteriormente a 2021, tivemos que correr atrás e aumentar significante os valores da contrapartida dos convênios da Unidade Agropecuária, Passarela e Praça do Quintanilha, Seclãs, entre outros. Vale lembrar ainda que em menos de 2 meses de mandato, fomos surpreendidos com vários afundamentos em vias públicas, alguns decorrentes de outros inéditos, como o da rampa da rodoviária, para os quais direcionamos atenção total. Vários problemas da administração anterior foram e estão sendo solucionados agora, porque entendemos que não basta mais ações paliativas, e sim soluções definitivas. Fomos eleitos pelo povo de Barroso e temos que trabalhar para todos e todas, e não fugiremos de nossas responsabilidades jamais. Sabemos e compreendemos a preocupação dos senhores vereadores e convidamos a todos para estar trabalhando junto em busca de recursos com seus deputados estaduais e federais, com o único objetivo de fazer o melhor por toda a população de Barroso. De nossa parte, continuaremos incansavelmente buscando trabalhar de forma transparente, planejada e principalmente responsável. Continuaremos trabalhando juntos por Barroso e por cada barrosense. Sem mais para o momento, antecipamos o agradecimento pela atenção e despedimos, reiterando o nosso apreço e estima. Cordialmente, Anderson Geraldo de Paula, prefeito municipal. Projeto de Lei 01 de 2023 autoriza a revisão geral anual salarial dos servidores da Câmara Municipal de Barroso e contém outras providências. A mesa diretora da Câmara Municipal de Barroso, no uso de suas atribuições legais, apresenta e, junto aos demais vereadores, aprova e ao prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º, fica concedida a revisão geral anual de 8% sobre a remuneração dos servidores da Câmara Municipal de Barroso a partir de 1º de janeiro de 2023. Parágrafo único. O percentual escrito no caput refere à revisão geral anual nos termos do inciso 5º do artigo 37 da Constituição Federal. Artigo 2º, na aplicação do índice de correção previsto nessa lei, a remuneração dos servidores, incluindo as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderá exceder o subsídio mensal em espécie do prefeito municipal nos termos do inciso 6º do artigo 37 da Constituição Federal. Artigo 3º. As despesas decorrentes desta lei ocorrerão por conta de dotações consignadas no orçamento vigente, sendo certo que o impacto orçamentário e financeiro segue em anexo desta lei. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os efeitos a 1º de janeiro de 2023. Artigo 5º, fica revogada a Lei nº 3.090, de 21 de fevereiro de 2022, Câmara Municipal de Barroso, 2 de fevereiro de 2023, Paulo César Pires da Costa, Luiz Gonzaga Moreira, Marco Antônio da Silva e João Aparecido Campos. Atos do Poder Executivo. Portarias 508 a 514, 502 a 507, da 508 a 514, referente a 2023, e 502 a 507, referente a 2022. Decretos
5.523, 5.529, 5.453, 5.521, 5.522, 5.459, 5.546, 5.559, 5.561, 5.537, 5.536. Câmara Municipal de Barroso, Poder Legislativo Municipal, Projeto de Lei 01 de 2023, autoriza a revisão geral. Esse aqui já fiz a leitura dele. Câmara Municipal de Barroso, mesa diretora, projeto de resolução 01 de 2023, estabelece a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso para 2023, nos termos do artigo 8º da Lei Complementar número 101 de 2000 e da outras providências. Requerimento 01 de 2023, da bancada da maioria, nos termos do regimento interno, a bancada da maioria requer a criação da Comissão Especial Temporária com vistas a estudar a revisão, formulação e atualização do regimento interno da Lei Orgânica Municipal, com prazo de duração de 120 dias, prorrogáveis pelo justo período. Requerimento 01 de 2020, 02 de 2023, cumpridas formalidades legais e regimentais, requeiro que seja enviado voto de congratulação à senhora Mariana Lulara pelo documentário Para Sempre Vivo Aqui, sobre a trajetória de vida do saudoso padre Fábio José Damasceno. Gabinete de Vereador Luizinho Moreira, PP, requerimento 03 de 2023, cumpridas formalidades legais, requeiro que seja enviado voto de congratulações ao reverendíssimo senhor padre Jorge Wilson Fonseca pelos 5 anos de ordenação sacerdotal. Câmara Municipal de Barroso, gabinete de vereador João Manuel da Silva Filho, de Barbeiro, indicação 01 de 2023, que o executivo possa estar dando uma atenção urgente à Praça Dona Quininha, no bairro Nova Barroso, que se encontra em situação que necessita urgente de uma intervenção. Gabinete do vereador João Manuel da Silva Filho, de Barbeiro, indicação 02 de 2023, que o executivo possa estar olhando com carinho a possibilidade de fornecer condução às pessoas que ganham alta no hospital municipal. Câmara Municipal de Barroso, gabinete do vereador João Campos, indicação 03, excelentíssimo senhor. Obrigado. Solicitamos que a Secretaria de Infraestrutura faça manutenção na Rua das Rosas, no bairro Genésio Graçano. Câmara Municipal de Barroso, gabinete do vereador João Campos Golô, indicação 04. Solicitamos que a Secretaria de Esporte faça manutenção e limpeza na quadra poliesportiva do bairro do Rosário. Justificativa é uma solicitação dos moradores do local, fotos e anexos, estamos à disposição para qualquer dúvida que necessário. Assina o vereador João Aparecido Campos, Márcio Leandro Ferreira, Alan Carlos de Campos e João Manuel da Silva Filho. Câmara Municipal de Barroso, gabinete de vereador João Campos, indicação 05. Solicitamos que a Secretaria de Infraestrutura faça manutenção e limpeza na rua Antônio Albertoni, no bairro Nova Barroso. Por ser uma solicitação dos moradores do local, foto e anexo, estamos à disposição para qualquer dúvida que faça necessário. João Aparecido Campos, Márcio Leandro Ferreira, Alan Carlos de Campos e João Manuel da Silva Filho. Câmara Municipal de Barroso, gabinete dos vereadores. Ofício 01. A população barrosense, ao plenário e à presidência desta casa. Os vereadores abaixo assinado que a subscreve de acordo com a seção 3ª do regimento interno desta casa vem informar. As bancadas independente e maioria passam a se tornar uma única bancada denominada oposição. Fica o vereador João Manuel da Silva Filho, de Barbeiro, indicado como líder da bancada. Fica o vereador João Aparecido Campos Golô, indicado como vice-líder da bancada. Com o intuito de contribuir para uma melhor qualidade de vida para a população barrosense, despedimos melhores cumprimentos. Assina vereador Alan Carlos de Campos, Márcio Enfermeiro, João Manuel de Barbeiro e João Campos Golô. Correspondências expedidas. Ofícios expedidos 300, número 300 de 2022, encaminhando as preposições
1842, 1843, ofício 301 de 2022, encaminhando as indicações 134, 135 e 136, ofício 302 de 2022, encaminhando requerimento 111 de 2022 para o Instituto Nacional do Carmo, ofício 01 de 2022, agradecendo aos professores pela aplicação da prova no concurso, ofício 02 de 2022, agradecendo à Escola Francisco Antônio Pires pelo empréstimo do prédio para aplicação de provas em concurso. Senhor presidente, sem mais leitura para o momento, desejo aos novos vereadores uma boa reunião. Obrigado, vereador Marco Antônio, pela leitura. Coloco em discussão o requerimento 01. Requerimento 01 em discussão. Qual de cima aqui? Só isso aqui? Não é revisão, não? Não é isso aqui, não? Requerimento 01. Nos termos do regimento interno da bancada da maioria, requer a criação da comissão especial temporária com vista a estudar revisão, reformulação, atualização do regimento interno da Lei Orgânica Municipal. Está em discussão requerimento. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Luizinho Moreira. Senhor presidente, essa emenda, conforme nós já tínhamos combinado, né, entre a bancada e já também há alguns meses aqui nessa Casa Legislativa, que é a necessidade de fazermos uma reavaliação, uma reformulação, um ajuste, tanto no regimento interno da Casa quanto na Constituição Federal. Nós sabemos que o regimento interno ele foi promulgado no dia 11 de dezembro de 2008 e a Lei Orgânica do Município também no mesmo ano. De lá para cá, várias alterações ocorreram, né, então há necessidade de fazer essa formulação para a gente adequar nessas duas leis de extrema importância as normas da legislação. Cada município tem ali a sua peculiaridade, né, as suas características diferentes, então isso precisa ser revisto e, nesse sentido, nós estamos pedindo que um prazo de 120 dias, né, com prorrogação prevista também, mesmo de 120 dias, para que a gente possa ter tempo de estar fazendo essa formulação. Até porque esse ano nós comemoramos, né, o 70º aniversário da cidade de Barroso. Seria interessante, no final do ano, essa Casa Legislativa, né, mostrar que nós tivemos interesse em estar refazendo essa reformulação, essa modernização, pensando em um legislativo mais moderno e um regimento interno mais compreensivo. Né, em vários artigos, ele não deixa claro, né, quais são as suas o que está escrito ali que a gente deve seguir, inclusive com relação a regimes de urgência simples, regime de urgência especial, né, então tem essa necessidade. Eu acho que até demorou, né, para que essa casa pudesse adotar essa medida de estar fazendo essa reformulação, essa revisão, né, tanto da lei orgânica do município quanto do regimento interno. Só isso, presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Luizinho. Continua a discussão. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Leone. Boa noite, presidente, aos demais vereadores, membros da mesa, boa noite aos assessores, servidores da casa, boa noite à advogada Mariana, que vai ser a nossa procuradora esse ano. Bem-vinda aos trabalhos da casa. Só complementando a fala do vereador Luiz, eu acho que é muito importante o objeto desse requerimento. Está assinado aqui pela nossa bancada, mas tenho certeza que é uma demanda que eu acho que os 9 vereadores entendem a necessidade da adequação tanto da lei orgânica quanto do nosso regimento interno. Hoje, na reunião que nós tivemos antes dessa reunião aqui, da reunião ordinária, já foi discutido a necessidade de fazer algumas adequações no nosso regimento. Nós sabemos que o processo legislativo, o processo executivo, ele é muito dinâmico. Então, por mais que as leis na época foram estabelecidas conforme a necessidade daquela época, as demandas vão mudando. Então, é importante
que de tempos em tempos haja uma revisão realmente da lei orgânica, do regimento da casa, para trazer realmente a necessidade, adequar as necessidades da época. Eu acho que vai ser um trabalho muito importante, que essa comissão que vai ser nomeada vai proporcionar e vai deixar realmente, como diz o vereador Luiz, vai ser um presente dessa casa nas comemorações do aniversário da cidade, dos 70 anos de emancipação do nosso município. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador Leone. Continua a discussão, requerimento. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Ala Campos. Muito obrigado, senhor presidente. Bom, boa noite, senhor presidente, demais colegas vereadores, a todos que nos acompanham pela TV Câmara, me parece que está sendo gravado, então provavelmente vai ser amanhã bom dia, né? A internet caiu. Inicialmente, antes de fazer a minha colocação, gostaria de desejar bons trabalhos ao novo presidente, à Câmara Municipal de Barroso. Estamos reiniciando o processo legislativo nesse ano de 2023, após 2 anos de muitas lutas aí, que essa casa foi presidida pelo vereador Luiz e vereador Leone. Agora o vereador Nem ocupa essa cadeira, que Deus abençoe a sua jornada. Eu quero fazer um comentário com relação a esse requerimento do vereador Luiz, 01 de 2023. Primeiro, que é de extrema importância. Eu estava comentando agora há pouco ali na reunião com os demais vereadores da necessidade de atualizar, inclusive, as comissões mistas que temos nessa casa. Por exemplo, a Comissão de Obras e Assistência Social, essa comissão já está em completa desconformidade com o município. O município já tem uma secretaria que é de infraestrutura e a Secretaria de Assistência Social já não existe desde 2017. Ela já é desenvolvimento social. Então, há necessidade de se atualizar o regimento interno e a lei orgânica do município, para além desses pontos também. Gostaria de salientar também que tanto o regimento quanto a lei orgânica receberam emendas nesse período que eles estão aqui nessa casa de tramitação. Ambos são do ano de 2008. A Constituição Municipal, né, que é a lei orgânica do município, ela a emenda à Constituição número 3 de 2008, que foi criada a nova Constituição. Já o projeto de resolução 7 de 2008 criou o regimento interno dessa casa. Então, ou seja, de 2008 para cá temos muitos anos de vácuo para poder recompor e atualizar tanto o regimento quanto a lei orgânica, para que os trabalhos da casa também fiquem reativos com relação ao Estado e ao governo federal. Vale salientar também, vereador Luiz, que eu já tenho até algumas propostas para colocar dentro do novo regimento, da nova lei orgânica, mas principalmente do novo regimento. Tem alguns pontos aqui nessa casa que eu sempre fiz questionamentos, quando era da bancada de situação, e agora não é porque eu mudei de bancada que eu vou ficar em cima do muro com relação a esses pontos. Mas o primeiro deles, que eu acho que é de maneira, que traz essa casa um certo amadorismo, são os requerimentos verbais. Eles são colocados aqui, às vezes, na espontaneidade do momento, e coloca o assessor de plenário apertado para fazer as colocações corretas para poder enviar ofício. Então, eu acho que é uma das primeiras coisas que a gente deve eliminar, porque só existe aqui na Câmara de Barroso. A gente não vê requerimento verbal acontecendo em lugar nenhum. Né? E como que a gente vai solicitar, por exemplo, uma informação do município, colocar uma pauta de projeto de maneira verbalizada aqui no plenário e não escrita? Né? Tem uma regra que está dentro da administração pública, que muita gente fala, que é na gestão pública, você escreve, você não fala. E aqui nessa casa a gente fica falando e não escreve. Então, acho que a gente deve eliminar essa questão, um ponto que eu vou propor. Então, enfim, dentro disso tudo, gostaria de pedir ao vereador Nem, foi pedido uma formação de uma comissão especial, de participar dessa comissão, porque eu tenho muitos pontos a colocar aí, fui líder do executivo e estou no segundo mandato, creio que tenho alguma experiência para poder contribuir. Né? Então, de mais a mais, parabenizar o vereador Luiz pelo requerimento e vamos seguindo os trabalhos aí. Obrigado. Obrigado, vereador Ala. Pode deixar que a gente vai se reunir, ver qual os membros da comissão podem contribuir mais com sua experiência para reformular o regimento interno e a lei orgânica. Só a título de informação, a internet está oscilando muito. E a reunião está sendo gravada e, assim que possível, vai ser divulgada nas nossas redes sociais. Continua a discussão, requerimento. Com a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Dídio. O requerimento do vereador Luiz, né? Primeiramente, boa noite, presidente, os amigos que nos acompanham em redes sociais. Parabenizar o nosso Leone aí, vereador, de volta à liderança, né? E parabenizar o vereador Luiz pelo requerimento. Realmente o regimento, mas a lei orgânica precisa de uma adequação. Gostaria de dizer também ao presidente que não ficasse somente na comissão, né? Que todos os vereadores pudessem participar também, pegando as opiniões para ver como
estruturar novamente o regimento interno e a lei orgânica do município. Obrigado, vereador Didio. Claro, acho que todo vereador tem que participar. O regimento é a regra da casa e todo vereador pode contribuir com o que achar necessário, mas tem que nomear uma comissão para dar sequência no trabalho. Obrigado, vereador Didio. Continua a discussão. Palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Golô. Boa noite, senhor presidente, no qual cumprimento os demais vereadores, cumprimento nosso amigo Leone, papai mais fresco aí da casa. Desejo, vereador Ney, nosso atual presidente, aí um excelente mandato, ao vereador Luiz, vice-presidente, vereador Marco Antônio, primeiro secretário, e a todos os demais vereadores aí, que a gente tenha um excelente ano de trabalho e que as coisas possam continuar fluindo. Quero cumprimentar aqui também o nosso amigo Rafael, coordenador do Show de Bola, que está aqui hoje prestigiando essa nossa reunião, aos funcionários presentes, a esposa do Valdébia lá, me fugiu o nome aqui agora, Bruna, desculpa, e como foi falado, né, a Mariana, doutora Mariana, nova assessora jurídica aí da casa, seja bem-vinda. E como foi dito pelo presidente, né, a internet está oscilando, mas creio que assim que a população, cumprimentar a população assim que tiver disponibilidade de estar acompanhando. Senhor presidente, quero também, assim como os demais vereadores, cumprimentar o vereador Luiz pelo requerimento, e é como eu disse, disse ao vereador Didio aqui, essa proposta do vereador Luiz, que hoje está vindo para o plenário, já é uma coisa que ele vem falando desde quando ele foi presidente, da necessidade da gente estar olhando a questão do regimento. Então, hoje veio esse requerimento para estar fazendo essas melhorias, adequações. Então, vereador, parabéns e conta com o nosso apoio. Obrigado, vereador. Continue em discussão. Não tendo discussão, coloque em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Em discussão, requerimento 02 de 2023. Que sejam enviados os votos de condograduações à senhora Marina Lunara pelo documentário da Praça Sempre Vivo aqui, sobre a trajetória da vida do saudoso padre Fábio Damasceno. Em discussão, requerimento. Essa palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Luizinho Moreira. Senhor presidente, no dia 14 e 15 de janeiro, foi exibido no Teatro Iracema Rocha um documentário que foi elaborado pela Marina Lunara, né, falando sobre a trajetória do saudoso padre Fábio. Eu participei, eu acho que muitos vereadores aqui, se não todos, também participaram, e foi de fato um momento muito emocionante, né? A gente pôde constatar ali, né, o carinho que os barrosenses têm, né, continua tendo, né, mesmo sentindo a falta do reverendíssimo padre Fábio. Então foi um evento, eu sei que ela teve um trabalho imenso para fazer isso e para blindar não só a sociedade barrosense, como também de outras localidades por onde o padre Fábio passou, né? Então, essa jovem, com seu dinamismo, né, com a sua visão, ela merece o reconhecimento dessa Casa Legislativa. O evento ele foi emocionante, né, do início ao fim, né, foi feita uma abertura, eu falo até introdução, uma introdução emocionante pela própria Marina, e o encerramento a gente pôde constatar que aqueles que estavam ali assistindo, a maioria absoluta, não conseguiu conter as lágrimas de emoção, né, de estar assistindo esse documentário. Então, cabe a nós aqui do Poder Legislativo, né, reconhecer, né, e enviar votos de congratulações a Marina Lunara. Só isso, presidente. Obrigado. Obrigado, vereador Luizinho. Continua em discussão. Não tendo quem queira discutir, coloque em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Em discussão, requerimento 03 de 2023.
Que sejam enviados votos de congratulações ao Reverentíssimo Senhor Padre Jorge Wilson Fonseca pelos 5 anos de ordenação sacerdotal. Em discussão, o requerimento. Essa palavra, senhor presidente. Senhor presidente, Padre Jorge, como é de conhecimento de todos, né, veio para essa cidade para substituir o Padre Claudir no dia 26 de setembro. Então, com menos de 5 meses, né, o padre, a gente está percebendo que ele conseguiu cativar a população e está fazendo um belo trabalho, né, na nossa paróquia, substituindo o Padre Claudir, né, com muita eficiência, que também foi eficiente aqui na nossa cidade. Eu lembro que no dia da sua chegada, a gente estava observando a entrada dele na igreja, né, os que estavam lá devem ter percebido. Eu senti, até escrevi no meu site, ele estava chegando com um sorriso cativante. Falei, tem tudo para dar certo. E no dia 27 agora, né, no dia de janeiro, ele completou 5 anos de ordenação sacerdotal. Então, nesse sentido, acho também importante a gente reconhecer um pároco que em poucos meses, né, tem feito um trabalho brilhante, né. A gente sabe que o barrosense ele é muito exigente, então se já está tendo elogios é porque tem tudo para dar certo e com certeza vai dar certo. Então, mandar para ele também esses votos de congratulação e reconhecimento desses 5 anos de ordenação sacerdotal. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Luizinho. Continua a discussão. Não tendo quem queira discutir, coloque em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Pergunta aos vereadores se há algum requerimento verbal. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Marco Antônio. O requerimento fazendo votos de peso, né, de pesar ao Monsenhor Geraldo Magela pelo falecimento de sua mãe Noemi. Em discussão, requerimento verbal do vereador Marco Antônio. Não tendo quem queira discutir, coloque em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Pergunta aos vereadores, mais algum requerimento verbal? Sim, senhor presidente. Vereador Leone, senhor. Com a palavra, vereador Alan Campos. Obrigado. Senhor presidente, meu requerimento é que seja enviado votos de pesar à família do senhor Robson Moura Ladeira, que foi secretário de Finanças aqui do município, foi contador também do município, acumulou cargos também na Fazenda, e um período de gestão que foi muito difícil. Que seja encaminhado então votos de pesar a ele, agradecendo também pelo tempo que ele trabalhou com o nosso município, não só aqui, mas também em Ritápolis, Lagoa Dourada, Resende Costa, enfim, e todos os municípios da região da Anver, de alguma forma já tiveram um laço estreito com o Robson. É uma grande perda para a contabilidade e para a gestão pública. Obrigado. Em discussão, requerimento do vereador Alan Campos. Não tendo quem queira discutir, coloque em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Pergunta aos vereadores, mais algum requerimento verbal? Sim, senhor presidente. Com a palavra, vereador Leone. Senhor presidente, que os projetos de lei 01, 02, 03 e 04 possam tramitar em caráter de urgência simples, sendo pautados para a próxima quinta-feira. Em discussão, requerimento do vereador Leone. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Leone. Subiu a essa casa 4 projetos que são, no nosso entendimento, de grande importância para o município. O 01, que altera o parágrafo único do artigo 3º da lei municipal, referente ao programa de regularização fundiária urbana, fazendo uma adequação realmente à lei, que é de grande importância para poder dar andamento no trabalho do REURB. O segundo projeto é que altera o valor do vencimento dos agentes de combate a endemias e agentes comunitários de saúde, estabelecendo um novo piso dos agentes. O terceiro é que autoriza o Poder Executivo a receber valores decorrentes de créditos tributários através de sistema eletrônico, como PIX, cartões de crédito. Eu acho que é uma forma de modernizar realmente a forma de recebimento de tributos por parte do Executivo. E o quarto projeto é que altera o valor do vencimento básico dos professores, do piso do magistério, garantindo assim aos professores o piso estabelecido por lei. Seriam esses 4 projetos, presidente. Obrigado, vereador Leone. Continua a discussão, requerimento. Não tendo quem queira discutir, coloque em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Pergunta aos vereadores, mais algum requerimento verbal? Sim, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Golô. Senhor presidente, gostaria que a Câmara enviasse um comunicado à Secretaria de Educação perguntando qual a previsão para a liberação da quadra poliesportiva da Escola Clotilde Rocha. Em discussão. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Golô. Senhor presidente, qual o porquê desse requerimento? Deveria ter feito ele até escrito, mas hoje estamos aqui com a presença do Rafael, que é o coordenador do Show de Bola, que inclusive nos trouxe uma notícia muito boa, que com a nova empresa, a CSN, foi renovado para mais um ano o projeto do Show de Bola, que terminaria agora, então renovou para mais um ano. Então essa é uma notícia muito boa para Barroso. E o que acontece? Só lá no Bandeirante, o projeto atende aproximadamente 80 crianças, entre meninos e meninas. E esse projeto, até então, estava acontecendo na quadra da Escola Clotilde Rocha, onde tem uma estrutura muito boa para estar atendendo esses alunos. Porém, em maio de 2022, tivemos um problema que teve uma grande quantidade de pombos fazendo ninho na estrutura da quadra e teve que ser interditado para poder fazer um trabalho para poder tirar esses pombos de lá, para poder evitar alguma infecção, contaminação, alguma doença nos usuários lá da quadra. Então o que acontece? Devido a isso, tantas crianças que utilizam a escola e faz o uso da quadra para suas atividades, quanto as crianças do projeto Show de Bola tiveram que essas atividades na quadra impedida. E aí o Show de Bola teve que ser transferido para a quadra da Coab. Porém, a quadra da Coab hoje, ela não tem uma estrutura adequada para estar atendendo esses projetos. Por quê? Lá tem um vestiário, e como o projeto atende meninos e meninas, fica meio complicado. Outra coisa, não tem água. Lá não tem água. Então é outro ponto complicado. O banheiro lá, o vestiário no caso, que é um banheiro, não tem limpeza periódica, não tem nada. Então o que acontece? O professor chega lá com os alunos, vai fazer o uso, o banheiro está sujo, é a situação meio complicada. E a prefeitura já deu início aos trabalhos na escola Clotilde, da quadra da Clotilde, para poder tentar retornar às atividades. Porém, o início foi em maio, nós já estamos novamente em fevereiro, e até o momento não tem nada, não tem uma resposta de nada. E a quadra está lá parada. E aí o que acontece? Como não está tendo utilização da quadra, a tendência é encher mais ainda de pombo. Porque eles vão ver que está um espaço vazio, vão entender que está abandonado e vai ter um acúmulo maior. Então, senhor presidente, eu acho que ia ficar muito inviável para as crianças do Bandeirante, da Coab, do Bedesc, que participam do projeto Show de Bola, se caso o projeto parar de atuar no bairro. São 80 crianças que terão que ser transferidas ou para o Seclans ou para outras quadras de outros bairros. Então, senhor presidente, o meu requerimento vai nesse sentido, de saber qual é a previsão, ou se vai esperar a boa vontade dos pombos de parar de utilizar, porque alguma ação já foi tomada, mas pelo visto não teve êxito, não teve sucesso. Então, meu requerimento vai nesse sentido. Obrigado, vereador Golô. Continua em discussão. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Leone. Obrigado, presidente. Vereador João, é pertinente o requerimento de Vossa Excelência. Inclusive, eu estive com a secretária de Educação e também com o secretário de Infraestrutura, o Fubá, que é o Ederson, porque foi feito um trabalho para tentar conter os pombos, a entrada dos pombos na quadra, mas infelizmente não obteve sucesso. A quadra é uma das melhores quadras que eu falo que compõem as escolas. Eu participei da construção dela, né, tive a honra de ser secretário na época, quando foi feita a quadra. Foi feito o fechamento, mas existe na quadra um sistema de ventilação na parte superior, uma frestazinha mínima, mas infelizmente
o pessoal ficou lá observando por onde eles estavam entrando, eu falo que o bicho é danado. Tá? O pombo eles estão passando por essa fresta, que eu acredito que deva dar menos de 5 centímetros, e também eles estão chegando na calha e entrando por trás da calha e entrando. Então, o que acontece? Foi feito um levantamento lá, eles estão vendo se consegue com a fábrica, aquela PTA, para tentar entrar e fazer esse fechamento da parte superior e a parte das calhas. Eu tenho visto o empenho deles lá de tentar agilizar isso o quanto antes, tá? É um objetivo do Executivo estar liberando essa quadra o quanto antes, porque a gente sabe a importância do projeto Show de Bola, a gente sabe a importância da prática esportiva para os alunos. Meu menino fez parte do Show de Bola, então, assim, eu sou um defensor do Show de Bola. Parabéns pelo projeto, eu acho que é fantástico, e que ele fique não por um ano, que fique por décadas aqui em Barroso. Então, pode ter certeza que a gente vai estar empenhando em estar resolver essa situação lá o quanto antes. Não é fácil. Eu falo que a lida com pombos, a gente sabe que o pombo hoje ele é uma praga urbana, mas nós não podemos também deixar a quadra daquele padrão sem funcionamento. Então, nós temos que achar a saída. Então, nós vamos buscar, sim, em parceria com a Rolsim, para poder estar sanando desse problema lá e pondo a quadra realmente à disposição para atender o show de bola e também as atividades da escola, que eu acho que é muito importante. Obrigado, presidente. Uma parte, vereador? Sim, vereador. Indo de encontro com a sua fala, foi até uma das respostas que eu dei ao Rafael, né, Rafael? Que uma das soluções seria essa, pedir um apoio da CSN com a PTA, para estar conseguindo ter acesso a essa fresta, que foi até um dos pontos que o Rafael mostrou, que é realmente onde eles estão entrando. E aí tem também outra sugestão, que seria a colocação de uma rede com a malha mais fina embaixo, para evitar também de eles passarem por baixo. E aí eu acho que seria, assim, alguns pontos de melhoria que estaria ajudando. Mas a questão da fresta em cima é o que teria que ser tampado. A questão da rede ajudaria, talvez, para conter a entrada deles por parte da calha. Isso. Mas eles estariam entrando e ficando na parte superior e o problema maior são as fezes. Isso. Né? Então, assim, o caminho realmente vai ser fechar a parte da ventilação e a parte da calha. Verdade. Mas, se Deus quiser, a gente vai estar empenhando aí para poder estar sanando isso o quanto antes. Deus quiser. Fazendo jus às suas palavras, realmente uma das melhores quadras que nós temos em Barroso. Corrigindo aqui a fala aqui, que a gente é o Força do Hábito, né? A parceria da CSN, né? Que temos que começar a organizar agora e falar o nome correto, que a CSN será apoiadora, se Deus quiser, fornecendo a PTA para poder auxiliar nos trabalhos lá. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Leone. Continue a discussão. Não tendo quem queira discutir, coloque em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Pergunta aos vereadores, mais algum requerimento verbal? Sim, senhor presidente. Com a palavra, vereador Luizinho Moreira. Presidente, que o projeto de resolução número 1/2023 e o projeto de lei 01/2023 possa tramitar em regime de urgência simples na próxima segunda-feira, dia 6 de fevereiro. Em discussão, o requerimento do vereador Luizinho Moreira. Não tendo quem queira discutir, coloque em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Pergunta aos vereadores, mais algum requerimento verbal? Sim, senhor presidente. Com a palavra, vereador João Manuel. Agora eu consegui. Senhor presidente, eu gostaria de pedir para que fosse pautado o projeto de resolução 09 de 2022, né, num requerimento de urgência. Ele foi dado entrada no dia 19 de dezembro de 2022. E como já estourou o prazo regimental, gostaria de fazer esse requerimento. Qual seria o projeto, vereador? O teor do projeto? É o projeto de resolução 9/2022. Institui a comenda de mérito educacional ao professor Paulo Terra. Em discussão, o requerimento do vereador Didio. Não tendo quem queira discutir, coloque em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Pergunta aos vereadores, mais algum requerimento verbal? Não tendo sim, mais... Sim, senhor presidente. Olha, cuidado, eu sou meio rápido, hein? Eu vou justificar o meu atraso. Com a palavra, vereador Luizinho Moreira. Eu sou meio apavorado. Presidente, eu não gosto muito de fazer requerimento verbal, não. Conforme o vereador Ala mesmo falou, a gente tem que evitar o máximo, porque o requerimento por escrito está mais detalhado. Mas é uma questão importante. Então, eu queria requerer que essa casa, hoje eu estou por conta de congratulações, enviasse ao ex-prefeito e ex-presidente dessa casa, Baldonedo, nossos parabéns, né,
inauguração, pela celebração de 50 anos de inauguração da estação rodoviária, que foi no período quando ele foi prefeito de Barroso. Em discussão, requerimento do vereador Luizinho Moreira. Peço a palavra, senhor Com a presidente. palavra, vereador Luizinho Moreira. Senhor presidente, demais vereadores, eu demorei um pouco, porque eu fiquei aguardando, né? Eu ia até fazer por escrito, mas eu pensei que a bancada, né, pertence, né, que é aliada lá ao ex-prefeito e ex-presidente da casa, pudesse fazer, para não ficar assim, uma impressão muito ruim. Mas eu acho que é importante a gente lembrar que no dia 14 de janeiro agora de 2023, né, foi comemorado, até por muito entusiasmo pelo ex-prefeito Baldonedo nas redes sociais, né, o aniversário de 50 anos da estação rodoviária aqui de Barroso. Então, nesse sentido, acho que é importante a gente enviar a ele, né, nossos parabéns, né, até porque ele tem um carinho muito grande, né, não só com a cidade, mas com as obras que ele executou. E essa, sem dúvida alguma, né, é uma obra importantíssima, né, para o nosso município. E no final do ano nós pudemos, né, estar nessa casa aqui celebrando, comemorando aqui os 20 anos, né, da existência do prédio, né, de transferência da prefeitura para esse prédio aqui. E na oportunidade nós fizemos uma homenagem, ainda que simples, né, no dia 12, ao ex-prefeito José Miniguim. Como o aniversário né, da inauguração da estação rodoviária ocorreu já em janeiro, a gente estava em recesso, então eu acho que é importante todos nós aqui lembrarmos, né, essa data que tem um significado muito grande para a nossa cidade, né, e também para o ex-prefeito Baldonedo e ex-presidente da casa. Só ex-presidente. Obrigado, vereador Luizinho. Continua a discussão. Com a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Márcio. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, aos assessores dessa casa, ao Rafael, né, do show de bola, né, gostaria de dar os parabéns pelo trabalho que você realiza, a Bruna, né, esposa do Valdeber, e dar também as boas-vindas à assessora dessa casa, a doutora Mariana, e que ela realize, né, um melhor trabalho possível nessa casa, porque tenho certeza que ela é competente para isso, ainda mais sendo filha de quem é. E gostaria de parabenizar o vereador Luiz, o seu requerimento, porque realmente o ex-prefeito e ex-vereador, né, Baldonedo, quando ele né, construiu a rodoviária há 50 anos, a gente pode observar hoje, nas cidades vizinhas, que é uma das rodoviárias melhor estruturada. A gente olha hoje aí, né, como ele dizia, um viaduto hoje, né, construído, que hoje, né, suporta uma quantidade de carro, ônibus pesados. Já vi passar caminhões lá, não carretas, caminhões trucados, e a gente vê que não tem nenhum resbalo naquela estrutura. E realmente, há 50 anos, uma pessoa ter uma visão que teve de construir uma rodoviária daquele porte, e até hoje ela ser bem útil, muito bem utilizada, e eu tenho a oportunidade às vezes de conversar com ele, e ele comenta que inclusive alguns motoristas de ônibus parabenizam e falam bem daquela rodoviária, porque eles não precisam entrar ou sair de ré, eles entram e saem de frente. Então a gente pode ver que há 50 anos atrás, um prefeito ter uma visão dessa, uma visão, e hoje ser uma rodoviária, uma das melhores ainda em nossa região, realmente ele está de parabéns, e gostaria de, mais uma vez de parabenizar o requerimento, e é merecido que essa casa reconheça o seu trabalho e mande a ele realmente umas congratulações. Obrigado, gente. Obrigado, vereador Márcio. Continua a discussão. Presidente, por favor. Com a palavra, vereador Ala Campos. Obrigado, senhor presidente. Só complementando a fala dos vereadores Luiz e Márcio, gostaria de fazer duas ponderações, duas pontuações. Primeiro, que a gente já falou com ele pessoalmente com relação à rodoviária, e parabenizamos a ele, né? Foi na última terça-feira que nos encontramos, na última quarta-feira, ontem.
Gostaria de salientar outro ponto também, que é bom a gente sempre colocar isso aqui nessa casa, que é uma história que é contada por todos aqui no nosso município, principalmente o pessoal que é mais velho. Eles falavam que aquele viaduto ia cair. Lembra, vereador Márcio? Isso aí é contado até hoje, que teve que subir um monte de funcionário da prefeitura lá em cima e ficar pulando em cima do viaduto para mostrar que ele não ia cair. Como é que a política antiga é foda, né? Era um negócio complicado, não tinha jeito. E assim, é uma política que está enterrada, graças a Deus a gente tem que enterrar isso. Mas está lá pronta a rodoviária, está pronto o viaduto, há 50 anos os dois estão lá com pouquíssimas intervenções e, graças a Deus, servindo ao nosso município, dinheiro público empregado para a nossa cidade. E o que a gente espera do servidor público, de um prefeito, seja exatamente isso, que faça obras, que sirva para a comunidade, que dure por muito tempo e não fique fazendo aqueles remendos, assim costumo dizer, né? É importante também salientar que, como o vereador Márcio citou, a rodoviária de Barroso, apesar de 50 anos, ela ainda é moderna. A rodoviária de Barbacena tem acidente praticamente todo mês, porque os ônibus entram e saem de ré. A rodoviária de São João del Rei é um caos. Quem conhece a rodoviária de São João del Rei sabe que é a zona que é aquilo. Dores de Campos nem tem rodoviária. Prados também, idem, não tem rodoviária. Tiradentes tem um ponto na saída da cidade. Então, entre as cidades menores e maiores aqui da região, Barroso é que tem uma rodoviária bem estruturada. Vale um pedido aqui, para que fique o executivo, que a rodoviária ela precisa, não é de hoje, de muito tempo, de uma intervenção com relação à segurança, que é uma coisa que é daqui para o futuro. Ali acontecem muitos crimes de vandalismo, a rodoviária ela é frequentemente vandalizada, quebram-se as portas dos banheiros, quebram-se os sanitários, quebram-se as pias, e ali precisa urgentemente uma vigilância por câmeras. Ali, infelizmente, é um local complicado, que tem, além desses problemas, outros que eu não posso falar aqui no microfone, mas todos sabem o que acontece ali, e até a própria polícia já nos pediu para que seja feita uma intervenção de segurança no local. A rodoviária e o Forninho vão ser palco do carnaval desse ano, é um local que está em obras e necessita de uma visão um pouco à frente hoje, principalmente com relação à segurança. É um local que de fato, nosso município tem reunido muitos problemas, muitos, como que eu vou dizer? Talvez muitas interrogações, porque eu tenho certas coisas que a gente não deve falar no microfone, mas enfim, que fica aqui um pedido para que depois de 50 anos ela tenha uma intervenção de fato, que seja feito ali um trabalho necessário, como é da segurança pública. Obrigado. Uma parte, vereador? À vontade, vereador. Vereador Márcio, depois o vereador Luiz. Só para relembrar aqui que o assessor dessa casa teve aqui, me lembrou e muito bem lembrado, como o senhor disse, na época a política era tão pesada, que assim que terminou, na inauguração do viaduto, eles falaram, né, que o viaduto ia cair. O que o atual prefeito na época, né, o prefeito na época fez, né, naquela época, Baldonedo? Pegou um caminhão da prefeitura, ele tinha tanta certeza do projeto, que ele passou em cima do viaduto. Ele passou em cima do caminhão para provar para a população, para as pessoas, que ele tinha certeza do que estava fazendo e que não cairia. E realmente, até hoje, faz 50 anos, passa carro, passa ônibus, passa caminhão, que eu vejo passar alguns caminhões lá, e está lá, sem nenhum resbalo, e aguentando. Tomara que aguente mais 50 anos. Obrigado. Parte também, vereador. Obrigado. Mas é uma tática, né, que tinha antigamente, hoje, felizmente, diminuiu muito, que era a fabricação de boato. Ainda existe, mas mais brando, né? Essa história sempre foi muito bem contada pelo ex-prefeito Baldonedo, né? E teve sequência, não terminou ali. Nós vimos história aqui desse prédio, por exemplo, também, que na época tinha só esqueleto mesmo, né? Não tinha as paredes dos lados, do lado fechado, e saiu a conversa que ia ter que implodir. Então o pessoal ficou todo mundo preocupado, como é que vai fazer isso no centro da cidade? O prédio estava condenado, o prédio está aí até hoje, e no entanto são duas pérolas que nós temos em Barroso, e todo visitante que vem elogia tanto a rodoviária quanto as instalações do prédio dos Três Poderes, né? Então, infelizmente, né, era uma estratégia política que foi adotada antigamente, até mesmo escola, teve uma escola também, se não me engano, escola Georgina Corsino, que ia desabar também, né, que estava para cair. Foi uma polêmica tremenda, né? Mas, felizmente, está aí, né, a população, não só local, mas aqueles que vêm de fora, sempre elogia essas instalações todas. Obrigado.
Obrigado, vereadores. Continue a discussão. Posso falar, presidente? Com a palavra, vereador Leone. Não podia deixar passar sem comentar também, né? Cumprimentar o vereador Luiz pelo requerimento e cumprimentar o ex-prefeito Baldonedo pela obra. Eu falo que todo gestor que passou pela prefeitura deixou obra importante, e o Baldonedo deixou algumas obras importantes, e a rodoviária é uma delas. Ela tem 50 anos de idade, mas é uma das mais funcionais que nós temos na região, pela praticidade de embarque e desembarque. É preciso, sim, a gente modernizar, fazer algumas intervenções. A questão da segurança lá é um problema, e eu falo que não é só lá. Eu acho que nós precisamos cobrar dos órgãos responsáveis a segurança não só da rodoviária, mas de toda a cidade. A gente está vendo que a coisa não está legal. Tá? A gente tem visto algumas coisas que não é pertinente de uma cidade do porte de Barroso. Eu acho que a nossa função como vereador, a gente está agora iniciando esse ano de trabalho, está debruçando em cima disso aí. Mas com relação à rodoviária, imagina o que eram os ônibus daquela época e a carga que é um ônibus hoje, esses ônibus gigantescos hoje. Isso mostra realmente que foi um projeto muito bem elaborado, muito bem executado. Boatos sempre existem, gente. Eu falo que eu fui secretário de obras e não é fácil. Teve a questão da escola, que o pessoal comentou. Quando nós fizemos uma intervenção na ponte do Arco, gente, o que eu apanhei, que nós íamos jogar a ponte para o chão, que ia destruir a ponte, se não tivesse feito a intervenção, sim, o risco de queda era muito grande. Então, assim, mas o importante é estar bem fundamentado num projeto, estar bem fundamentado com profissionais que realmente dão suporte, técnicos habilitados, e fazer com consciência. E tenho certeza que quando o Baldonedo fez a rodoviária naquela época, ele fez com consciência para atender Barroso naquela época e principalmente pelas décadas futuras. Então, eu acho que merece sim o reconhecimento, merece os nossos parabéns pelo legado que ele deixou da rodoviária e de outras obras importantes que nós temos no município. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Leone. Continua em discussão. Palavra, presidente. Com a palavra, vereador Didi. Parabenizar o vereador Luiz por esse requerimento. Nós tivemos na casa do Baldonedo quarta-feira, parabenizamos ele pessoalmente, mas confesso que ia passar em branco aqui, né? Falar do Baldonedo, se for falar do Baldonedo, nós ficaríamos aqui 24, 36 horas, né? E a gente vê as obras, a visão que esse homem tinha em 1970, né? Para construir essa rodoviária, e ela está fazendo aí 72, fazendo 50 anos e servindo a população até hoje. Então nós precisamos de políticos, de pessoas à frente do município, né, que tenham visão, não de fazer obras para 5, 10 anos, mas fazer obras para 50, 100 anos. E outra obra que em breve também fará aniversário, que a gente vê, né, o ginásio do Seclans, também uma obra do Baldonedo. E eu me lembro quando eu era criança, que ele inaugurou aquela obra, muita gente falava, gastou-se dinheiro à toa, né, um ginásio desse tamanho para a cidade. E hoje nós estamos vendo ali o portão sendo fechado, porque não cabe a população. Então hoje ele é pequeno, né? Naquela época era imenso, hoje é pequeno. Então é só parabenizar o ex-prefeito Baldonedo por tudo que ele fez por nossa cidade, né? Que não são poucas coisas não. Então parabéns, vereador Luiz, por esse requerimento brilhante. Nós vamos aprovar com todo carinho. Obrigado, vereador Didi. Continue a discussão. Não tendo quem queira discutir, coloque. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador. Se eu não Golô. falar... Se eu não Ô, falar... Golô, vocês ficam espertos que eu sou meio apavorado. Deixa Rapaz, isso tudo para trás. Essa declaração do Didi aqui, até eu emocionei. A palavra, vereador Golô. Mas, assim... Parabéns, vereador, por esse requerimento. E o vereador Didi foi cirúrgico na fala dele, né? O ex-prefeito Baldonedo, assim, deixou um legado muito grande para o nosso município. Você vê a rodoviária, a gente não vê na região a rodoviária igual a nossa, né? A rodoviária, quem passa por ela fica encantado. É uma rodoviária bonita, acessível, facilita o trânsito para quem utiliza ela. Então, assim, é uma coisa incrível. E a gente vê também o ginásio do Seclans, muito bem colocado aqui pelo vereador Didio, a questão do Seclans. Hoje, Barroso, sem sombra de dúvida,
tem um dos melhores e mais modernos ginásios poliesportivos da região municipal, né? Municipal. Posso te falar que do estado de Minas. Não vou falar da região, não. Porque eu já participei de vários eventos de taekwondo, de futsal. Então a gente anda. Então a gente vê muito ginásio, mas é particular, de clubes. Mas municipal, igual tem aqui em Barroso, se você for rodar mesmo, são poucos. Então quando você pega o ginásio do Seclans e vê a estrutura que é aquele ginásio, você vê o campeonato de futsal que é sediado aqui em Barroso, é uma coisa gigantesca. E além de outras obras. E assim como foi falado pelo vereador também, Leone, muito bem colocado, as obras deixadas pelos ex-prefeitos, ex-gestores, são legados que vai ficar. A gente vai passar geração por geração e vai ficar. Hoje nós temos algumas obras em andamento dentro do município. Exemplo, a gente pega a escola Arthur Napoleão, que teve início de uma reforma espetacular na gestão da Dona Eica, ex-prefeito Dona Eica, passou pela gestão do Reinaldo e agora vai ser finalizado na atual gestão do prefeito Anderson. Você pega o canal, que teve início agora da reforma na gestão do Reinaldo e, se Deus quiser, será finalizado agora na gestão do atual prefeito Anderson. A escola da praia, né, que é um luxo que vai ficar aquela escola, que teve início também na gestão da Dona Eica, passou pelo Reinaldo e agora, se Deus quiser, será finalizada. E muito bem colocado também pelo vereador também, é a questão da escola do Guimarães, né, que na época foi embargado, falaram que ia ser interditado, que é isso, que é aquilo, e olha hoje que escola maravilhosa. Então assim, é muito importante cada um que passar deixar o seu legado e as pessoas que vão vindo, as crianças, as futuras gerações, usufruir daquilo e zelar por aquilo e cuidar. Como o vereador Alan disse, a gente vê atos de vandalismo na rodoviária que nos entristece. E muitas pessoas não param para fazer uma análise, que aquilo que eles estão destruindo é recurso que sai do nosso bolso. É o imposto que a gente paga, que deveria ser voltado para a educação, para o esporte, lazer, cultura, e aí vai lá para fazer a reforma daquilo que eles mesmos estão destruindo. Então assim, é triste quando você vê algum ato de vandalismo, assim como está sendo mencionado que hoje a fala que é da rodoviária, isso nos entristece, mas não apaga a história e o brilhantismo que esses gestores tiveram, as ideias maravilhosas e que fica aí como legado para todos nós. Então, parabéns, vereador Luiz, pelo requerimento e ao nosso amigo Baldonedo aí pela imensa contribuição que ele deu para o nosso município. Obrigado, vereador Golô. Continue a discussão. Não tendo quem queira discutir, coloque em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Pergunta aos vereadores. Mais algum requerimento verbal? Acabou mesmo. Não tendo mais nada para a ordem do dia, abre a inscrição da palavra livre. Vereador Ala, senhor presidente. Vereador Ala. Deixa eu pedir com o Leone aqui, marcar aqui. Velho Leone. Vereador Luizinho. Vereador Luizinho. Vereador Leone, presidente. Eu vou me inscrever. Vereador Didi, vou me inscrever e passar meu tempo para o Luizinho Moreira. Com a palavra, vereador Alacampo. Peraí, o vereador Márcio, calma, Zé. Gente, vocês estão meio devagar. Vocês animam aí, gente. Você, pô, reduz aí, presidente. Você falou que aprendeu que o vereador Leone está marcando. Não, já que já marcou tudo, né, filho? Vocês estão meio devagar. Vereador João Campos. Vereador Márcio. Começa a chamar de 6. Com a palavra, vereador Ala. Obrigado, senhor presidente. Boa noite, senhor presidente, demais colegas vereadores, funcionários. Agora oficialmente, né, Rafael, Bruna, e a todos que nos acompanham pela TV Câmara. Senhor presidente, vou iniciar minha fala aqui hoje desejando, mais uma vez, um excelente trabalho a esse novo ano do Legislativo. Estamos reabrindo os nossos trabalhos depois de 30 dias de recesso, 31 dias, né, um mês de recesso parlamentar, e vale salientar que aqui não é o Congresso, né? Apesar das divergências, a gente não briga de se engalfinhar aqui dentro como o Congresso faz. Quero desejar as boas-vindas a Mariane, que está assumindo o jurídico dessa casa, que assumiu um trabalho continuado, o Denilson, né, Mari?
Boa sorte para você, somos amigos na vida pessoal e agora temos um relacionamento profissional aqui dentro da casa. Senhor presidente, eu vou abrir a minha fala hoje falando sobre um ponto que com certeza chamou a atenção de algumas pessoas, inclusive já recebi mensagens aqui via rede social. Como está visto aqui, nós unimos as nossas bancadas. Bancada de minoria e bancada independente agora são somente uma bancada. O vereador Dídio foi indicado, o vereador João Manuel foi indicado como nosso líder, o vereador João Campos como vice-líder. Colocando esses pontos, é importante salientar que a nossa união foi feita através de um consenso entre nós quatro, entre eu, o vereador João Manuel Dídio e o vereador Márcio Enfermeiro, que não houve interferências externas, foi e tão somente uma ideia nossa. Nós nos colocamos dessa forma. Na cidade de Barroso, durante muito tempo foi colocado em prática um termo que é utilizado desde a Idade Média, que é dividir para conquistar. E nós estamos trabalhando hoje unidos, porque do jeito que não estávamos conseguindo apresentar de maneira coerente um trabalho que deve ser uniforme. Durante esses 2 últimos anos, para que não fique colocado aqui como se pareça que muitas pessoas estão tentando encaixar essa narrativa, que nos unimos só porque ano que vem tem eleição. Eu gostaria de salientar que nos últimos 2 anos, as duas bancadas, mesmo que separadas, apresentaram mais de 300 requerimentos e indicações. Buscamos juntos mais de R$2 milhões em recursos no nosso município. Então, vale salientar que já temos um trabalho consolidado, que veio já de um mandato comigo com o vereador João e agora, de 2 anos para cá, com o vereador Márcio e o vereador Dídio, somando a esse trabalho que já se iniciou lá atrás. Vale salientar também que o nosso trabalho é visando o futuro. Os nossos posicionamentos são respeitosos e individuais. Nós temos as nossas responsabilidades como bancada, mas também temos nossos posicionamentos individuais, que são e serão respeitados. Outro ponto a se colocar aqui e trazer de uma maneira muito aberta é que tudo aquilo que estamos fazendo, que fizemos aqui nessa casa, é parte de um preceito que cabe aos vereadores que estamos aqui para realizar esses trabalhos. Estamos aqui para legislar, fiscalizar e representar. E o nosso trabalho, que era preponderante, que já era um trabalho robusto, a partir de agora vai se tornar um trabalho maior ainda. Nós já fizemos algumas reuniões no fim do ano passado para definir como colocaríamos nossos posicionamentos aqui nessa casa, como nos portaríamos diante da sociedade, e a partir de agora tendemos a crescer ainda mais esse trabalho. O tempo foi dado a quem pediu, e esse tempo não foi utilizado de maneira correta. Então, agora assumimos o nosso posicionamento de nós quatro estarmos trabalhando juntos em prol de uma cidade cada vez melhor. Outro ponto importante que trazemos aqui para essa casa, que vale o nosso posicionamento enquanto bancada, fui primeiro a falar, porque, como sempre, eu sou nomeado primeiro a falar aqui, o nosso trabalho incansável em busca de justiça social para o nosso município. Tudo aquilo que é feito e foi feito não passará mais em branco. Desses vários requerimentos e indicações que fizemos, alguns foram sim respondidos, mas a grande maioria sequer foram mencionados. Infelizmente, a nossa cobrança enquanto bancada e 4 vereadores se torna cada vez maior. Somados aqui, temos um número relevante de votos, tivemos um número relevante de votos e temos o direito e o dever de cobrar para que essa cidade tenha representatividade e posicionamentos corretos. Então, fica aqui a nossa colocação. Gostaria de nos colocar à disposição e dizer que nós 4 estamos trabalhando e vamos trabalhar cada vez mais e que os nossos CPFs não estão à venda. Vamos trabalhar pela nossa cidade, pelo nosso município, e não há como nos comprar e não estamos à venda. Obrigado, boa noite e bom trabalho a todos os vereadores. Obrigado, vereador Lala. Próximo vereador inscrito, João Campos. Novamente, boa noite, senhor presidente. Senhor presidente, durante o nosso recesso aí, a gente andou fazendo algumas visitas, atendendo o chamado de alguns cidadãos barrosenses,
E dentro disso, como não estava tendo reuniões, então não tinha como a gente fazer indicações. Então a gente fez alguns ofícios. E hoje eu recebi no meu gabinete a resposta aqui de alguns ofícios. E algumas coisas aqui me chamou muito a minha atenção. No decorrer desse mês de janeiro, alguns dos ofícios aí que a gente andou encaminhando aí para algumas secretarias, eu andei postando em minhas páginas alguns dos nossos trabalhos. Por quê? Mas a gente escuta da população que os vereadores não trabalham, que o vereador não faz nada, que o vereador é isso, que o vereador é aquilo. Não, então vamos começar a mostrar um pouco do nosso trabalho, para a população realmente ver que a gente realmente está trabalhando. Porque muitas pessoas acham que o vereador só fica sentadinho aqui dentro do gabinete. Então eu tomei essa iniciativa, coisa que eu nunca fiz, nunca fui de fazer isso, de ficar postando as coisas em redes sociais. Mas uma coisa que eu sempre tomei cuidado e sempre fiz é buscar respeitar as pessoas. E uma coisa que eu quero deixar bem clara aqui é o meu respeito pelo executivo, pelos secretários, pelos demais vereadores, pelos nossos companheiros. Isso é uma coisa que eu não pretendo jamais perder, é esse respeito que nós temos uns pelos outros, que é uma coisa que o vereador Leone sempre fala e eu acho que isso é verdadeiro. Onde se tem o respeito e o diálogo, as coisas prevalecem. Então isso é uma das coisas que a gente tem que carregar com a gente. Porém, a gente tem que mostrar o nosso trabalho. Então, diante dessas postagens minhas, andei fazendo algumas postagens, sim, e em momento algum eu desrespeitei alguém. Podem olhar minhas postagens, minhas páginas, as colocações. Só que diante do ofício que a gente recebeu aqui, algumas coisas me chamou a atenção aqui. E uma delas que mais me chamou a atenção aqui foi essa fala aqui. Vou ler só uma parte aqui, não preciso ler tudo, que o vereador Marco Antônio já leu o ofício, né, Marco Antônio? Mas uma parte aqui, um trecho aqui. Faz tais esclarecimentos, reiterando que sempre mantivemos as portas abertas de nossas secretarias para receber e atender da melhor maneira possível todos os vereadores, entendendo que não seria necessário usar as redes sociais para apresentar demandas desconhecidas pelo Executivo. Talvez eu esteja enganado, mas o que eu entendi aqui nessa parte aqui é que o Executivo fala que não conhece essas demandas na quais eu encaminhei ao Executivo os ofícios e que eu postei. Então, nessa fala aqui, o Executivo está chamando o povo de mentiroso. Por quê? A maioria das casas que eu fui, eles falaram comigo, que eles que me chamaram, né? Fui eu que fui lá e bati na porta, não. Segundo eles, já teve um funcionário da assistência social, foi lá, olhou e voltou e foi embora, não deu resposta para eles mais. Tem uma casa no bairro João Bedeschi, que a parede está rachada, os dois cantos, inclusive o telhado está rachado, e segundo o dono dessa casa, o próprio prefeito esteve na casa junto com a esposa dele, durante o calçamento de uma das ruas no Bedeschi, falou que ia mandar uma pessoa ir lá, e foi, o prefeito cumpriu, foi a pessoa da Secretaria de Desenvolvimento Social lá, e segundo essa pessoa, até hoje não voltou lá mais. E aqui eles falam que é de desconhecimento. E outra coisa, quando fala aqui que não é necessário usar as redes sociais, o Executivo tem usado as redes sociais aí de uma maneira brilhante, por que é que nós, vereador, não pode? Será que vão querer burlar até as nossas redes sociais? Porque quando alguém posta alguma coisa na rede social que não agrada o Executivo, na mesma hora já vê um grupo de funcionários da prefeitura meteu o cacete na pessoa que postou. Parece que é um grupo orquestrado. Mete o cacete. E se você for puxar, a maioria é funcionário da prefeitura ou irmão, irmã, pai de quem trabalha na prefeitura. É um grupo orquestrado. Por que nós, vereadores, não podemos postar o nosso trabalho? Nós estamos desrespeitando a prefeitura? Não, jamais. Eu tenho um respeito muito grande pelo prefeito, pelo vice, e isso eu não pretendo perder esse respeito. Nós somos adversários políticos, nós não somos inimigos, jamais. Eu conheço a índole deles, são pessoas bacanas, pessoas que tivemos a oportunidade de trabalhar junto e conheço eles, são pessoas honestas. Mas as minhas postagens, em momento algum, eu desrespeitei nenhum. E aí, quando a gente vê uma fala dessa, a gente fica por entender. Senhor presidente, já vou finalizar. E outro só que chamou também aqui é o seguinte, olha lá, ó.
Cabe ressaltar que ainda que outro ponto de questionamento dos respectivos vereadores, o João e o Dídio, do bairro João Bedeschi, que fala da rua Julieta Bedeschi, que é aquela rua de baixo que dá acesso à antiga fábrica de queijo. E aqui fala que já tem um recurso de 1 milhão, e eu fico feliz de saber disso, que tem esse recurso de 1 milhão para estar fazendo esse calçamento lá e estar resolvendo o problema. É uma demanda antiga, que se Deus quiser será resolvida. Mas quando nós fomos chamados, eu e o vereador Dídio, nós fomos chamados, por quê? A rua estava detonada, vereador Marco Antônio frequenta aquela rua diariamente, a rua estava toda detonada, o acesso crítico e as fossas daquelas casas na beirada jogando esgoto, fezes, para a rua fora. Então, quando nós fomos lá e eu postei na rede social e eu mandei o ofício para a prefeitura, foi pedindo a manutenção da rua, que fizesse um cascalhamento ali para ter um acesso bacana, porque a gente sabe que não é da noite para o dia que vai asfaltar, e que fizesse a limpeza das fossas. Nós não fomos lá para fazer política, aparecer, querer detonar o executivo. Nós fomos atender a demanda dos moradores, que é o nosso trabalho como executivo, como vereadores, é ser a voz da população, porque infelizmente a população hoje está sem voz. Então nós fomos fazer isso. E aí, esses pontos aqui me chamou muita atenção. E só para finalizar, senhor presidente, desculpa ter extrapolado o meu tempo, quero aqui novamente firmar o meu respeito pelo executivo, o meu respeito pelos demais vereadores, é uma coisa que eu pretendo jamais não perder isso, porque a gente tem que saber respeitar as pessoas. No mais, muito obrigado. Obrigado, vereador João Campos. Próximo orador. Presidente, deixa eu só, não estou inscrito, mas como ele citou ali o meu nome, que eu passo sempre naquela rua, eu queria só justificar, pode ser? Eu acho que Sim, eu tenho essa... 1 minuto só para você. Só um minuto. Vereador João, acho que Vossa Excelência explanou muito bem, passo sempre naquela rua, às vezes, até mais de 2 vezes por dia, como também passei há vários anos atrás, né? Não é esse ano que estou começando a passar lá, passo sempre. E é pensando nisso, não só eu, mas como eu vejo a gestão, o prefeito, sempre passo por lá também, indo para de Brito, é pensando nisso que a gente quer melhorar. É pensando nisso que o prefeito conseguiu R$1 milhão para a reforma daquela rua. Então, às vezes pensa que o vereador passa e não está tentando melhorar, como Vossa Excelência, também estou tentando, procurando melhorar. E é baseado nisso que eu vejo que em 2 anos de governo dessa nova gestão, o prefeito Anderson foi secretário, trabalhou com o vereador Leandro da Secretaria de Obras. Então, em menos de 2 anos, ele já trouxe recursos que vários prefeitos passados ali não conseguiram conquistar. É um sonho de vários prefeitos conseguir aquilo. Só que a gente sabe que quando o recurso chega, ele não chega da noite para o dia, né? Deixar só bem claro aqui que sempre eu passo naquela rua, sempre batalhei para conseguir, junto com a administração passada com o Reinaldo, o asfaltamento do Genésio Graçano ao bairro João Bedeschi. Foi um avanço muito grande. No mandato passado, na gestão passada, sempre procurei trazer recurso para a gente fala sobre Raimundo Sai Cedo até no Bambuzal, por sempre passar ali, não por mim passar, mas por me ver a necessidade daqueles moradores. E sempre vejo, às vezes, tem ano sim, tem ano não, quando a comunidade solicita, a prefeitura contrata um caminhão que faz a limpeza da fossa. Pode acontecer da fossa ter enchido? Pode. Só deixar bem claro que eu, como vereador, tenho cobrado e tenho visto o desempenho do executivo, tanto que ele conseguiu R$1 milhão para injetar justamente naquela região, coisa que é muito difícil, não é isso, vereador Leone? Um prefeito conseguir um recurso desse e justamente aplicar naquela rua, porque ali não é só o asfalto, não é só o briquete, tem uma parte de esgoto, tem várias etapas para ser cumprido. Então, eu quero deixar bem claro que nesses 2 anos de governo do executivo, ele tem se empenhado o máximo. Se outros prefeitos, senhor presidente, tivessem desempenhado durante os 4 anos, pouco que o Anderson desempenhou nesses 2 anos para aquela rua. Eu acho que eu só estou fazendo justiça, só sendo justo, ver uma pessoa que trabalhou tanto, às vezes a própria população julgar ele.
Acho que eu não vou espichar minha conversa, já falei demais. Muito obrigado, senhor presidente. Só explicando, entendeu, João? Porque senão eu Você me fico permite só uma parte? Porque senão a população pensa assim, o vereador passa ali todo dia e não cobra. Ô, vereador, só um minuto, só para você, como eu dei o direito para ele falar, só um minuto só para você responder, só para a gente não ficar Vereador João, perdendo foco. Porque, só para você entender, porque senão a população pensa assim, o vereador passa ali e não cobra. Só que às vezes eu não cobro na mídia, mas eu estou cobrando no pé do prefeito. Eu estou cobrando no pé dos meus deputados para tentar resolver o problema. Não que Vossa Excelência esteja errado, está certíssimo. Mas deixar claro que o bairro João Bedesco tem sido privilegiado em várias administrações. Tivemos no ano passado a interligação Bedesco, Genésio Graçano, e agora teremos, em menos de 2 anos, já temos recursos para fazer essa ampliação desse esgoto lá. E não só essa, como o Rodatê também. Só para a gente estender muito aqui, senão você escutar aqui, você faz 10 minutos. Ô, vereador, agora eu pedi só um minuto, só para a gente não estender, só para encerrar. Acho que você foi muito feliz na sua fala, na sua colocação, e como eu disse, momento algum eu critiquei o executivo, momento algum eu faltei com respeito. Quem acompanhou a minha fala lá nas redes sociais pode ver que hora alguma. E como você mesmo disse, e você é um que merece o reconhecimento, porque muitas das coisas que foram feitas lá no bairro Bedesco, que vem sendo feita, parte delas é você que correu atrás, conseguiu junto ao deputado, entendeu? Então, vale esse reconhecimento a você, ao executivo, que está desempenhando, está correndo atrás. A minha fala foi no sentido de quê? De que parece que tem pessoas querendo nos calar. Ué, por que eu não posso usar a minha página? Por que eu não posso mostrar o meu serviço? Entendeu? Por que quando a gente posta alguma coisa, já vem aquele grupo orquestrado para querer nos diminuir? Entendeu? E esse é o sentido da minha fala. Não é diminuir o executivo realmente vem trabalhando, a gente vem de uma pandemia, e o executivo está trabalhando, está buscando fazer dentro do possível muitas coisas que ficaram para trás, como você mesmo disse, gestões e gestões passaram e não fizeram, e o executivo hoje está dando continuidade ao que ficou e buscando fazer coisas novas. Então, vereador, no mais é isso. Próximo vereador inscrito, vereador João Manuel. Senhor presidente, gostaria de falar sobre 2 indicações que eu fiz hoje. Uma é que está pedindo ao executivo que possa estar olhando com carinho a possibilidade, se tiver como, colocar um veículo para as pessoas que ganham alta no hospital municipal. A gente vê muitas pessoas pobres ali que ganham alta e muitas vezes vão embora a pé, e a gente tem recebido esse pedido de algumas pessoas. Sabemos que em alguns casos já são atendidos, que são no caso do SAD e do CAPS. Então a gente gostaria de pedir que esse fosse estendido a toda a população que necessitasse, porque muitas pessoas ganham alta, às vezes saem dali em situação que não podem ainda andar muito para suas casas, muitas vezes não tem dinheiro até para pagar um táxi, tem que, então, uma indicação seria nesse sentido. E uma outra indicação é para que o executivo possa dar uma olhada com carinho na Praça Dona Quininha, no bairro do Nova Barroso. Lá já está apelidada como Praça da Escuridão, né? Então a gente gostaria de pedir que o executivo, se pudesse, colocar uns postes de iluminação no meio daquela praça, porque os postes que estão lá são muito altos, podasse aquelas árvores e deixar como sugestão aqueles postes altos. Se pudesse virar o braço deles para fora, ajudaria a iluminar mais a praça e colocasse alguns postes lá dentro, né? E fizesse uma limpeza lá, porque tem galhos de árvores que já estão quase atingindo a rede de alta tensão do outro lado da rua. E hoje é o dia 1, eu vou marcar aqui, porque eu vou começar a fazer com as minhas indicações toda segunda e toda quinta eu vou trazer essa indicação aqui, até que nós sejamos atendidos nos nossos bairros, nas nossas demandas, que muitas não têm sido atendidas. Então esse é o dia 1, segunda-feira será o dia
a segunda, na próxima quinta e terceira. Nós não podemos deixar o nosso bairro abandonado como ele está, né? As limpezas lá, a gente pede para fazer a limpeza, eles fazem só na rua principal, tira foto, posta no Facebook, e o miolo do bairro fica a Deus dará. Em dezembro eu pedi para fazer uma limpeza no bairro, fizeram, parece que de má vontade, roçaram só a frente da minha casa e largaram o resto do bairro sem roçar. Então o pessoal roçou você porque é vereador, roçou sua casa porque você é vereador. Então tem que limpar o bairro inteiro, gente. Não é só na frente da minha casa, não. E aqui eu gostaria de falar também desse ofício aqui, que até me surpreende, né? Não seria necessário a gente usar as nossas redes sociais. É necessário, sim. Nós temos as redes sociais para nós usarmos, e eu vou continuar usando minhas redes sociais, não só para mostrar coisa ruim. Quem me acompanha nas minhas redes sociais sabe que eu compartilho várias coisas que o executivo posta, a gente compartilha nas nossas redes sociais. Mas dizer aqui que são demandas desconhecidas, nós já estamos com 2 anos de governo, a Secretaria de Desenvolvimento Social deveria ter visitado algumas casas. Aquela rua lá não está chovendo só agora, não. Então ela talvez seja desconhecida pelo executivo, mas pelos secretários não deveriam ser desconhecidas, não, que a gente sabe que sempre vão lá. Então, no mais é isso, senhor presidente. Nós vamos continuar usando as nossas redes sociais, tanto para mostrar o que está precisando ser feito, e quando for feito, nós vamos postar nas redes sociais que foi feito, como eu sempre fiz nesses 2 anos. Sempre postei quando fui atendido o que o executivo executou das nossas indicações. Então, no mais é isso, e muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador João Manuel. Próximo vereador, Leone. Mais uma vez, boa noite, presidente, demais vereadores, agora em especial o Rafael, coordenador do show de bola, e também a Bruna, que vai ser o nosso elo de ligação entre o Legislativo e o Executivo. E também quem nos acompanha pelas redes sociais, né? Eu acho que a internet caiu, mas quem assistir posterior, receba meus cumprimentos. Primeiramente, cumprimentar e desejar a todos os vereadores e à mesa diretora um ano de muito trabalho, de muita responsabilidade, de muita seriedade no nosso trabalho. Eu tenho certeza que vamos continuar seguindo a linha do diálogo, a linha do compromisso com a população de Barroso. Só complementando a fala do vereador, eu acho que os 9 vereadores aqui lutam e trabalham pelo crescimento da cidade. Todos os vereadores estão aqui, eu acho que o empenho é isso, não é de uma bancada só, e sim de todos os vereadores. Eu acho que é importante deixar isso bem frisado. Esse ano eu assumo a liderança do Executivo, é um cargo árduo. O Luizinho assumiu ano passado, com louvor, parabéns pelo trabalho executado. Assumo que o compromisso de tentar buscar todas as informações o mais rápido possível, mas algumas coisas às vezes fogem do nosso controle, das nossas possibilidades, mas o que eu puder fazer para trazer para essa casa o máximo de informação e as melhores informações, eu vou estar buscando desenvolver esse trabalho. Cumprimentar a nova bancada, era a bancada independente, a bancada da minoria, agora se tornou a bancada de oposição, mas tenho certeza que continuarão trabalhando com a mesma seriedade que sempre trabalharam, com respeito, com diálogo, com determinação e com o objetivo de realmente buscar o que é melhor para a cidade. Triste do gestor que não tem oposição. A oposição ela é fundamental para alertar o gestor sobre algumas coisas que estão falhas, é importante. Uma oposição forte torna o gestor mais forte. Isso é fundamental para o sucesso de uma gestão, você ter uma oposição forte. O Cortella fala muito sobre isso. O gestor que não tem uma oposição forte, ele se torna fraco, ele se torna refém do seu entorno e esquece de talvez observar alguns pontos que a oposição tem capacidade de observar. Só com relação à fala do vereador João, se eu não me engano, com relação à questão da rua Júlia Bedeschi, Júlia, né? Isso mesmo. Realmente é uma rua que realmente passa por problemas há muitos anos, se eu não, vamos dizer, há décadas. E eu realmente tenho acompanhado o empenho da gestão em tentar buscar recursos para sanar aquele problema. Só para que o pessoal tenha ideia,
o convênio é de R$ 960 mil, já tem uma contrapartida que leva a parte de 1 milhão e pouco. Isso para serviços de calçamento e drenagem. Só o serviço de arrimo que vai ser feito, e de rede de esgoto, e a elevatória para poder elevar o esgoto até a ET existente, eu acredito que isso vai quase que pontuar mais 1 milhão. Porque é uma rua muito extensa e é um serviço muito grande. Nós vamos acompanhar a execução do serviço lá, a gente vai ter a noção da dimensão do que é aquele serviço. Mas o que é mais importante? É que, graças a Deus, o recurso foi liberado e que agora aquele problema que aquelas famílias vivem há muitos e muitos anos, que o vereador Kiko sabe e acompanha a demanda do bairro, vai ser sanada. E eu acho que isso é muito importante. Convênios, emendas, para você ter ideia, esse convênio foi assinado em 2021. Olha o que é a burocracia, e isso porque o prefeito foi intensamente na Caixa cobrar a liberação, conseguiu ser liberado agora e vai ser licitado agora nos próximos dias, se Deus quiser. Mas realmente mostra que, para você conseguir avançar com algumas demandas da cidade, tem que ter muita persistência e tem que ter recurso para poder ter a contrapartida. Muitos gestores de outras cidades, ou até mesmo de Barroso, às vezes perderam recursos porque não tem a contrapartida para poder fazer, para dar o suporte para poder fazer aquele serviço. A Caixa deixou claro, sem ter a rede de esgoto e sem ter o arrimo, não libera o calçamento. Então o município teve que aceitar e teve que assumir, por conta dele, essa parte do serviço, senão perderia esse 1 milhão. Então, realmente, sim, as demandas da cidade são infinitas. Vereador Dídio, acho que o senhor está coberto de razão com relação às indicações de Vossa Excelência, mas nós temos que ter a sabedoria e a seriedade que recurso não dá em árvore. Nós temos recursos limitados e problemas infinitos. Tenho certeza que o que o município puder fazer com relação às indicações de Vossa Excelência, ele vai fazer, como atendeu algumas. O senhor mesmo, na gestão passada, elogiou alguns atendimentos que teve aqui por parte do Executivo. Aqueles que nós não pudermos atender a tempo e a hora, tenho certeza que ou eu ou alguém do Executivo vai trazer uma informação propícia de quando poderá ser atendido, porque algumas demandas dependem de recursos maiores. Essa praça da Dona Queria, por exemplo, é uma praça que foi projetada por uma vegetação baixa, com a iluminação alta, depois teve o plantio de árvores mais altas nela e acabou suprimindo a iluminação. Então, tem que ter um trabalho lá de mudança de iluminação, um trabalho realmente de poda com relação às árvores, para que ela volte a ser a praça iluminada que precisa. Mas, estou encerrando já, presidente, mas com certeza, dentro das possibilidades, o município vai tentar atender não só as indicações de Vossa Excelência, como as de todos os vereadores, da melhor maneira possível. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Leone. Próximo vereador inscrito, Luizinho Moreira, com tempo de 10 minutos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, esportista Rafael, servidores da casa, Bruna, todos que nos acompanham pela rede social através da TV Câmara, não sei se já está no ar, né? Quero aqui inicialmente cumprimentar o presidente, né, da autoescola, e dizer a honra e o orgulho que eu tenho de estar fazendo parte aqui da mesa, que é composta, né, também pelo secretário vereador Marco Antônio Kiko, pelo segundo secretário Golô. Cumprimentar também a bancada agora reunida, né, a bancada da minoria, que passa a ser única, junto com a independente, e dizer, presidente, que a mesa tem um papel fundamental na casa. Ela é responsável por zelar pelo bom funcionamento da parte administrativa. Nós tivemos aqui recentemente a divulgação, né, a realização de um concurso para 3 vagas, assistente jurídico, no valor de R$ 3.585,90, com 25 horas semanais, assistente legislativo de R$ 2.295,87, 30 horas semanais, e o contador com R$ 3.585,90, 25 horas semanais. Por que eu estou dizendo isso? Eu acho que dia 14, me parece, vai estar saindo aqui o resultado, a divulgação do resultado final. Então é importante os classificados ficarem atentos à questão do salário e na questão de horário, porque o poder público não pode adequar o horário do servidor. O servidor que tem que adequar o horário do poder público, né? No caso aqui,
do Legislativo. Eu queria pedir, presidente, que colocasse, se fosse possível, colocar, foi lido aqui na reunião, se não me engano, a última reunião, um comunicado externo da Copasa com relação à audiência pública, ao resultado das audiências públicas que nós fizemos. Acho que é importante deixar isso aqui disponível na rede social. E também pedir que na próxima reunião a gente possa estar fazendo a leitura aqui do relatório da Comissão Especial de Mediação Sanitária, de acompanhamento, que foi nomeado por aquela portaria, né, e que tivemos aí a nossa conclusão a partir da definição do Poder Judiciário, para que todos possam tomar conhecimento. Eu passei uma cópia para os vereadores Golô, né, e o Didio, que também faz parte, para eles darem uma olhada também, e a gente deixa para fazer leitura, foi até uma sugestão do próprio vereador Golô, para a gente fazer leitura na próxima reunião. Acho que é interessante. Dá tempo, não dá? Mas é uma revisão rápida, se bem que o vereador Didio também já deu um posicionamento dele, né? E agradecer. E dizer, presidente, que a democracia é isso mesmo, né? Respeitar a opinião de cada um tem o seu mecanismo de legislar, de fiscalizar, de controlar o poder público. Eu acho que o que deve prevalecer, por mais absurdo que o outro ache, né, deve prevalecer a ideia, a opinião, né, o mecanismo que cada um tem para fazer esse monitoramento do Executivo Municipal. É claro que justificativa política, né, cada um tem a sua, e a gente sabe que esse mês tem audiência pública, por exemplo, né, e é uma grande oportunidade, tanto do prefeito fazer suas justificativas, quanto daqueles que, né, cobraram, né, com as suas formas aí que tem de estar utilizando aí esse acompanhamento. Mas foi falado um tema que eu não poderia nunca, jamais deixar de estar fazendo um breve comentário. Eu tinha um blog, e nesse blog eu falava das consequências que trariam, né, da hipocrisia política de iludir principalmente aquelas pessoas que mais necessitam. Eu lembro que em 2016 eu candidatei a primeira vez, foi uma decepção, não porque eu perdi, não porque eu fui derrotado nas urnas, mas é porque eu consegui acompanhar o grupo político, coisa que eu nunca fiz, é a primeira vez que eu entro em política, e nós fizemos reuniões nos bairros para acolher as demandas sociais, para serem inseridas no programa de governo, com uma proposta para a população, e posteriormente, né, serem incluídas no plano plurianual. E a gente via que ali, naquela situação toda, o diagnóstico todo que a gente fazia, a população reivindicava habitação popular e reivindicava também emprego, né? E passado uns tempos, né, pouco antes, eu acredito que menos de 10 dias para início da eleição, teve nessa casa aqui uma palestra que a Ordem dos Advogados do Brasil trouxe um advogado de Belo Horizonte para falar sobre a lei eleitoral. E eu estava sentado ali, se não me engano, o vereador Ralo, acho que estava, se não me engano, a OAB trouxe para orientar os candidatos com relação a... não estava? E deve lembrar que, falando ali sobre a lei eleitoral, o que pode, o que não pode, e de repente uma pessoa de um grupo político falou uma coisa que até era correta. Não existe lei que obrigue o vencedor a cumprir o programa de governo, né? E de fato não existe. Você pode procurar lá que não existe lei que obriga isso, sabe? E o advogado que estava aqui na frente concordou, falou, realmente não existe. Então essa pessoa falou, por isso que nós vamos optar de fazer um programa de governo tradicional. Programa de governo tradicional, um programa que ilude o eleitor com o intuito de chegar ao poder, né? E aí, falei, poxa, né, com tanto tempo de serviço público, eu ficar calado vai ser ruim. Como que eu vou costurar a situação para não dar um mal-estar? Aí eu levantei, peguei o microfone e falei, né, falei, olha, não, realmente não existe, mas tem uma questão que é importante lembrar. A elaboração do plano plurianual, ela busca da proposta vencedora. Se ela busca, né, as ações, né, as demandas da proposta do vencedor, o PPA é feito em audiência pública, com a participação popular. Eu, por exemplo, se eu estiver presente, sentado ali em cima como vereador, né, sentado em uma dessas cadeiras como vereador, ou como cidadão, eu vou cobrar na elaboração do PPA que isso seja inserido.
Porque, para mim, eu caracterizo isso como uma fraude eleitoral, né, uma fraude na eleição, um estelionato, para dizer a verdade. E saí, reunimos, vou até citar o nome do vereador, que ele estava junto, com o nosso grupo político. Olha, cuidado, que vai sair aí as mesmas cartinhas na última semana da eleição, prometendo o que não pode ser cumprido simplesmente para chegar ao poder. E não deu outra, e não foi preciso chegar na última eleição, mas logo no primeiro comício já saiu ali aquelas propostas. Eu não quero aprofundar de forma alguma, 200 casas grátis para a população, quer dizer, pegando justamente aquele foco, né? E empregos, medicamentos de graça, né? E tal. Então eu fiquei calado, não manifestei nada. Eu tinha um blog. Quando essa casa foi votar o PPA, né, eu lembro que 3 ou 4 vereadores pediram para inserir, né, aquelas propostas, e não foi inserido. Não foi inserido, né? Então isso causou nessas pessoas, quer dizer, mexeu na classe que mais precisa do serviço público. Mais precisa do serviço público. Alimentou a eles a expectativa, a esperança de ter uma casa. Então, eu considero, na minha avaliação, né, minha forma de analisar, que isso aí é uma sequela, né? Nem todos a gente sabe disso, que o prefeito andou justificando para a gente algumas situações, que nós também pegamos esclarecimento, vereador. Nós ficamos preocupados também. Mas houve a justificativa, eu sei que na audiência pública aqui pode ser esclarecido melhor, né, porque eu sempre defendi. E o vereador Leone, o vereador Nem, e acho que nós três, né, na carreata que teve da vitória, no domingo seguinte após a eleição, toda vez que a gente passava em determinado lugar, eu mostrava para o vereador Leone, dá uma olhada ali para você ver. Não pode ficar daquele jeito. Tem que olhar. Né, o município não tem recurso suficiente para atender tudo, mas ele tem que ir atacando aos poucos, né? E quando foi falado, né, foi divulgado, claro que eu fiz a minha leitura, acho que seria muito indelicado da minha parte também entrar, porque é aquilo que eu falei, cada um tem seu mecanismo, até comentei com o prefeito, ele tem que respeitar o mecanismo. O vereador é cobrado na rua, nós somos cobrados, né? A oposição mais ainda, creio eu, né? Então tem que respeitar, tem que, né, aceitar. Presidente, só mais um minutinho. Então, o que eu fiz, né, pela minha forma de analisar, já que isso é inserido que o programa de governo é inserido dentro do PPA, e depois a gente tira, nós votamos nessa casa ações, né, mediante a disponibilidade de recursos, porque não tem recurso para atender toda a demanda, a gente sabe disso. Então eu resolvi fazer um levantamento para ver o esforço que cada um teve dentro da previsão orçamentária que nós votamos. Eu procurei entender, né, e peguei o programa manutenção do programa de habitação popular, que está dentro do Fundo Municipal de Assistência Social e Proteção da Criança e Adolescente. Está lá na categoria econômica, material, bem ou serviço de distribuição gratuita. Porque esses lugares, às vezes, não precisa só de material de construção. Às vezes, também eu tenho certeza que vocês devem ter deparado lá, precisa de alimento também e outras coisas. Em 2020, teve uma previsão orçamentária, apesar de tudo, eu não quero entrar em detalhes exclusivamente de 2020, presidente, só mais um minuto, agora sim. Tinha uma previsão orçamentária, que o governo faz as contas ali, a Câmara autoriza ele a executar, né, e ele vai executar mediante a disponibilidade que ele tem lá de recursos. A receita pode aumentar, como pode cair. Então, o prefeito, na época, esforçou, uma previsão de 54.400 e gastou 194. Quer dizer, teve um esforço no sentido de tentar, pelo menos, minimizar aquela situação. Em 2021, tinha uma previsão de 75.400, o governo gastou 176 mil. Ou seja, teve que suplementar aí em torno de 100 mil reais. Em 2022, teve uma previsão de 50 mil e o governo gastou 248 mil. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que, apesar da dificuldade, da escassez do recurso, né, a gente vê que a administração está esforçando no sentido de minimizar essa situação. Né? Então, era isso que eu tinha para dizer. Né? Eu não poderia deixar de comentar, né, esse fato, porque todos viram na rede social, né, quando eu comentei a importância de inserir aquilo que é prometido, que afinal de contas ganhou, foi o programa de governo que encantou a sociedade. Né? Então é isso que precisa. E para servir de exemplo também, que amanhã um de nós aqui pode sairmos a candidato, o vereador Leone deve lembrar que teve uma pessoa que virou assim, então nós fazemos um outro e prometemos a mais. O que eu falei? Eu falei, não façam isso, porque se eu estiver lá, eu vou cobrar, e vai causar um mal-estar tremendo se vocês soltar um panfleto desse aí na rua,
né, e eu de candidato. Eu até abandono a candidatura, mas desse jeito não, porque fica complicado, né? Então é isso que eu quero dizer. Não interessa lá o passado, né, mas a gente tem que deixar isso como uma lição para que os futuros candidatos possam ter uma realidade maior com relação ao programa de governo, né, e que os seus aliados não ajudem a distribuir, a disseminar essa ideia que tanto sacrifica aqueles que mais precisam, né, que mais necessitam. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, vereador Luizinho. Próximo vereador inscrito, Márcio Enfermeiro. Mais uma vez, boa noite a todos. Eu venho aqui, senhor presidente, para falar um pouco do ofício que foi lido hoje, da união das bancadas. Eu confesso que que o vereador Alan falou foi iniciado no final do ano passado e concluído hoje, nessa união. E gostaria de agradecer ao vereador Didio por termos trabalhado junto o ano passado, me apoiando, eu apoiando ele. Agora essa bancada fica, posso dizer que mais forte, mais concisa, mas porém com os mesmos princípios de trabalhar em prol da comunidade. Nós não estamos aqui para atrapalhar ninguém, como foi dito na rede social, quando eu postei em questão, né, do canal. Em momento algum, nós vamos atrapalhar o trabalho do Executivo. E o que trouxe, né, a minha pessoa, eu aceitar esse convite, essa conversa nossa? Porque vários requerimentos que foram feitos por nossa bancada, por mim, pelo vereador Didio, o ano passado não foi respondido. Então tínhamos algo em comum, a falta de resposta de alguns ofícios, de alguns requerimentos que foi encaminhado. E na realidade, para responder, a gente sabe da dificuldade de verbas, mas para responder esses ofícios não há necessidade de ter verbas, e sim de uma pessoa digitando em um papel, e um computador e uma impressora. Muito simples. Então ficou algumas respostas para trás. E essas respostas me levou a pensar quando eu fui questionado, algumas pessoas entraram em contato comigo, preocupado com os funcionários que estavam dentro do canal trabalhando. As pessoas estavam lá dentro sem EPIs. Então, entrei em contato com o vereador Golô, o vereador Didio estava lá, nós estávamos presentes, o vereador Leone passou lá perto ainda. Incrível que quando a gente passou, até passar, né, ao líder do governo, que nós fomos, inclusive, até mal, não sei se foi mal interpretado, mal atendido ou mal recebidos. Porque na hora que nós pedimos para averiguar aquela situação, para tirar as pessoas trabalhando ali, colocar, né, fornecer a eles o EPI, um funcionário da prefeitura disse para nós: vocês não mandam, vocês não mandam. E depois ele questionou comigo da seguinte maneira: você quer que eu, o município, o prefeito, dá um macacão para essas pessoas entrarem dentro do canal, ficar ali dentro do canal? Eu respondi para ele: não, eu não estou pedindo nada. Quem sou eu para mandar ou pedir para essas pessoas colocarem um macacão, colocar um EPI? Tem a ANR, tem lei para isso. Tem resoluções que obrigam ao empregador fornecer EPI para essas pessoas. Aí houve um questionamento seguinte: mas na época do ex-prefeito Reinaldo, tinha uma pessoa que mergulhou dentro do canal. Está erradíssimo. Tinha falta de EPI na época? Tinha. Não estou aqui defendendo, estava erradíssimo. Só que o erro repetiu. O erro tornou repetir. Nessa administração, funcionários dentro do canal, sem EPI, pegando uma pá, julgando capim molhado para cima, camisa molhada. Eu perguntei para o responsável que estava perto: aonde que eles almoçam? No almoxerifado. Eles trocam de roupa? Não. Eles tomam banho? Não. Então, com aquela roupa que eles estavam trabalhando, é a mesma roupa que eles vão almoçar. Aí eu pergunto, um dos meus requerimentos do ano passado
foi a questão da CIPA. Cadê a CIPA? Será que essas pessoas que estavam dentro do canal, trabalhando, fizeram, após a saída deles, algum exame? Exame que eu falo é de hepatite, porque lá dentro corre fezes, lá dentro corre urina, corre vírus, corre bactérias resistentes. E essas pessoas estavam lá dentro, então eu não vejo diferença entre aquele cidadão ter mergulhado e aquelas pessoas estarem dentro do canal. Sabe por quê? Porque houve uma denúncia. Essa casa, eu acredito que essa casa, no mandato passado, se posicionou contra, lógico que fizeram trabalhos, não sei quem, não sei de hoje, alguém denunciou ao Ministério do Trabalho, está de parabéns, está correto, mas o erro repetiu, o problema está repetindo. Então, o que eu peço é que nesse ano seja respondidos os nossos requerimentos, que seja feito alguma coisa, que olhe para a saúde dos trabalhadores. E, rapidinho, presidente, terminando, algumas pessoas, né, funcionários da prefeitura, infelizmente, são funcionários da prefeitura, como diz, né, o vereador Golô, entram na rede social para criticar o nosso trabalho, para criticar o que nós estamos, eu estou ali, nós somos o controle externo, nós somos o controle, nós somos o órgão fiscalizador. Se a gente não fizer isso, quem vai fazer? Aí as pessoas, algumas pessoas que trabalham na administração questionam. Por que que nós não podemos usar a rede social, então? Né, o vereador Golô, o vereador Didi foi questionado. Quando eu estava na vigilância sanitária e epidemiológica, todo santo dia, até comecei a tomar remédio, né? Até tomar remédio de pressão, né? O peito começou a doer, achei que eu ia infartar. Colocava foto de cavalo andando na rua e me perguntava, mandava pro meu WhatsApp, pro meu e-mail. Mostrava cachorro andando na rua e mostrava. E isso continua. Só que não tem ninguém hoje que mostre isso para a sociedade. O contrário, a gente faz um trabalho, a gente quer mostrar para a população que nós estamos presentes, estamos ali, e nós somos criticados por funcionários da prefeitura. Incrível, são funcionários que naquela época estavam no Reclame Aqui, questionando a gente no Reclame Aqui, e que hoje a pessoa do Reclame Aqui, a pessoa que é a chefe, que é a, como é que chama o nome? Não, o nome da pessoa que comanda lá, a administradora, é funcionária da prefeitura, uma das administradoras. Então fica aí, não estou questionando o que ela está falando assim, essa união que existe. Então eu peço assim, nós vou continuar cobrando, agora junto com os dois colegas, vamos continuar cobrando e peço ao líder agora, né, que cobre do executivo essas respostas o mais rápido possível para que a gente possa dar à população uma resposta concisa, coerente. Por exemplo, para terminar, colocaram na rua da minha casa, né, eu não vou parabenizar, porque se eu teria que parabenizar a população, as luzes de LED. No mesmo dia que colocaram, ficaram duas luzes apagadas. Uma está apagada até hoje, a outra eu questionei. Né, lá, questionei das duas. Aí a empresa correu, subiu e arrumou em frente da minha casa, vereador. A de frente da minha casa ele trocou. A da esquina está até hoje apagada. Colocaram a lâmpada e deixaram ela queimada, ou sem sei lá o quê. E infelizmente, fiquei com a cara desse tamanho, arrumaram só a minha. Terminei, muito obrigado, senhor presidente. Presidente, extrapolado o tempo, poderia me dar um minuto? Ô vereador, vou dar um minuto para você responder, que eu dei um minuto para o vereador. Só para o vereador Márcio, eu não entendi bem, parece que ele comparou, né, o rapaz que entrou no esgoto, que fizeram aquela denúncia, e o pessoal que está dentro do canal. Fiz uma analogia da questão, não comparei, porque a pessoa que mergulhou estava reta, mas a bactéria que estava dentro do canal é a mesma. Que entrar dentro do esgoto é a mesma coisa de estar ali, né? Então não tem muita diferença. Em questão de, senhor presidente, qualquer um das duas situações está errado. Está erradíssima. Erradíssima. Não tem nem que discutir, que eu acho que tem que coisar. Mas entrar dentro do esgoto aí já não pode não. Mesma coisa de eu perguntar, né, Vossa Excelência, tirar uma foto, qual das duas você vai querer aceitar uma foto? Entrar dentro do esgoto ou tá com a pá lá jogando para fora, né? Nenhuma das duas, né? Nenhuma das duas. Pelo menos agora, se me desse o EPI,
Eu prometo que eu iria pensar e se eu tivesse a necessidade que essas pessoas têm de trabalhar. Porque muitas das pessoas que estão ali dentro, elas estão ali não é porque querem, é por necessidade. E a bactéria, ela é resistente, tanto para a pessoa que mergulhou, para a pessoa que está ali dentro do canal. Isso Vereador, pedi para você encerrar. Pediu os demais vereadores também na Senhor próxima. presidente, eu só quero pela ordem, por favor. Eu vou ceder, porque Não, como é que eu pela cedi ordem. para todo mundo, dá precedente para um, Não, tem que abrir para pela todos. ordem mesmo. Pela Obrigado, ordem, presidente. mas Na palavra livre não pode pela ordem, né? regimentalmente pode. Não, É na aberto. palavra livre não. Qual artigo? Então Não, você, me não, mostra pode. você me mostra qual pode, Não, então. o senhor que tem que falar qual que não pode. Não, se eu sou o presidente, senhor eu que falo que ordena. não pode. Se você falou que pode, você me mostra qual artigo Não, o que senhor pode. que ordena, não sou eu sou que é o presidente. Então, só se eu quero- falei que não... eu só quero- Não, pois não. Deixa eu só terminar aqui. Não, eu só quero dar uma sugestão, Não, senhor presidente. só um minutinho. Não, eu quero dar uma sugestão. Só um minutinho. Então, pois Eu não, vou- fica à como eu vontade. abri precedente para todo mundo, então vou abrir para você também. Mas na próxima reunião, quando eu abrir esse precedente, senão agora a mesma palavra livre está em 10 minutos. Se não se abriu para um, você tem o direito de falar, porque eu abri para os outros também. Só para a gente ficar mais justo, beleza? Senhor presidente, o meu pela ordem é exatamente por essa questão. Porque pela primeira reunião do ano, isso aqui já está um fenemê descontrolado descendo a avenida, gente. Sinceramente, teve atropelo um atrás do outro aqui regimentalmente acontecendo. E eu quero falar aqui de público, eu sempre falei isso, eu fui presidente dessa casa um ano e eu sei a dificuldade que é de controlar. É difícil. Mas a gente tem o tempo, o regimento está aqui, tem 5 minutos de palavra livre, 10 minutos para poder falar no tempo de projeto. Então, assim, se for para ficar dessa forma, isso aqui vai descontrolar. Isso aqui vai virar uma guerra que a gente não vai conseguir ter jeito, gente. Então, assim, é para a gente andar dentro do regimento. Na hora da palavra livre, o senhor abre a palavra livre, todo mundo tem o direito de se inscrever ou não inscrever. No tempo de regimento para poder falar sobre requerimentos, tem o tempo das indicações. Então, assim, por favor, eu peço para o senhor que a gente também colabore para que isso não aconteça. Porque a gente vai ficar escorregando aqui o tempo todo, e daqui para frente, sinceramente, se for assim, daqui para frente é só para trás, como diz o famoso ditado. Por que é isso, difícil. antes de você pedir a palavra, vereador, Pois não. eu já comuniquei antes, pessoal, para não ficar dessa forma, senão há precedente para um, tem que abrir para todo mundo. E não vai seguir o regimento. O regimento está aqui para ser seguido. Então, pedi os demais vereadores para respeitar o regimento, para não chegar num caso que chegou igual agora. Muito obrigado. Nada mais vendo a tratar, convoco os vereadores para a reunião ordinária a ser realizada no dia 6/2/2023, às 19 horas, tendo como para a matéria da ordem do dia o projeto de lei 01 da Câmara, projeto de resolução 01 e a formação de comissões. Convoco ainda para a comissão de reunião mista às 16 horas. 18. Na verdade, às 15h30, né? 17h30 que a gente combinou para... Eu gosto que venha cedo, tem que chegar cedo. A presidência encaminha para as comissões pertinentes e assistência jurídica o projeto de lei 01 de 2023 da Câmara, projeto de lei 01, 02, 03, 04 do Executivo e o projeto de resolução 01 de 2023. Sob a proteção de Deus e em nome do povo de Barroso, declaro encerrada essa presente reunião. Obrigado a todos os vereadores. Uma boa noite.